Vem para cá o Sérgio Vale, convidadíssimo, e o Naquinha vem junto? Daqui a pouco vem o Naquinha. Oi, querido, muito boa tarde para você. Sérgio, hoje teve conversa de Fernando Haddad com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Aí Haddad disse rapidão, assim, não, conversei sobre tudo e não quis dar mais detalhes. Tem muita expectativa, a reunião está acontecendo logo mais, vai ter a nomeação, né, pelo governo petista de 2 diretores do Banco Central, e agora a pressão é de todo mundo. Inclusive, Geraldo Alckmin, o último a falar, vem dizendo, olha, o juro está difícil, está trazendo aí um cenário muito ruim para o empresariado, o governo está fazendo a parte dele e precisa baixar o juro. Qual vai ser o próximo passo? Porque tem uma parte que é indiscutível. O PIB, a parte produtiva do PIB, entrou pesado para dizer, querido, está inabilitante o juro no Brasil. Tudo bem, Dani. Olha, de fato os juros estão elevados, mas a questão toda que a gente precisa ter é o que precisa ser feito para que eles comecem a cair com mais rapidez, né? Eu acho que aqui, Dani, essa conversa, essa aproximação que a gente está vendo acontecer entre o Roberto Campos e o Haddad, mas especialmente o que o Ministério da Fazenda está preparando para ser divulgado essa semana, e nos próximos dias, na verdade, que é o novo arcabouço fiscal, e também junto com a reforma tributária, que eu acredito que vai ser aprovada esse ano. Eu acho que aqui tem um caminho institucional, né, de política econômica que está sendo montado agora, que vai abrir espaço para o Banco Central começar claramente a baixar a taxa de juros este ano ainda. Quer dizer, eu acho que não há necessidade da gente pensar da Selic ficar nesse patamar o ano inteiro. Acho que tem, primeiro, esse cenário institucional que está sendo criado com o Ministério da Fazenda nesse momento, com o Congresso, para esta parte avançar. E tem um segundo ponto, Dani, que é extremamente importante, que é o que o Banco Central quer ver de sinalização para, de fato, começar a baixar a inflação, que é o quê? A gente sabe que a atividade mais fraca, como está acontecendo agora, tem um efeito importante para baixar a inflação. E a gente está vendo desde o final do ano passado, né, Dani, os dados começaram a sinalizar isso, né? O PIB caiu no 4º trimestre, o emprego começou a dar sinais de enfraquecimento, a gente tem uma economia que já está bastante fraca agora e vai ter um crescimento bastante baixo esse ano. 1% é se tudo der certo, né? Tem uma grande chance de a gente chegar no final do ano com um crescimento bem mais baixo do que isso. Ora, isso já está acontecendo e isso ajuda a trazer essa inflação para baixo também esse ano e também no final as expectativas para os próximos anos. Então, estas duas coisas em conjunto, o esforço que o Ministério da Fazenda está fazendo, que o Congresso vai fazer especialmente na tributária, e o que está de fato agora acontecendo na economia, são elementos que ajudam a fazer com que essa taxa de juros caia lá na frente. Agora, Dani, a gente precisa lembrar que o governo precisa ter um pouquinho de paciência, a gente lembrar o que foi 2003. 2003, quando o Meirelles entrou, ele subiu a taxa de juros 2 vezes. Não é nenhum caso agora. Agora a gente está falando de uma taxa de juros que está nesse patamar e já vai começar a cair aí na esquina há alguns meses, né? Mas naquele ano a gente teve um momento também muito complicado de juros que tiveram que subir para a inflação cair, para a atividade começar a crescer com força. Aquela paciência, Dani, naquele momento, foi essencial para o governo Lula, no primeiro mandato, conseguir entregar um crescimento robusto no final do mandato dele. Então, eu entendo e é natural que todo mundo, nós todos estamos sempre descontentes com uma taxa de juros nesse patamar, mas precisa fazer um trabalho de formiguinha diário, Dani, para que a gente faça o caminho correto, né? E tendo a paciência e fazendo esse caminho correto, a gente consegue baixar a taxa de juros nos próximos meses e aí a gente consegue entregar uma inflação próxima de 3% no ano que vem. E aí a casa está arrumada, ninguém mais vai precisar reclamar como está reclamando agora. Deixa eu trazer o Fernando Nakagawa, porque tem duas, o Sérgio cita aí os sinais de diminuição do ritmo da inflação, né? Que poderia ser um senhor incentivo para o Banco Central falar num futuro. O Sérgio diz ainda, olha, as condições não estão plenamente dadas para iniciar a curva agora de curto prazo de redução do corte da taxa de juros. Agora, Naka, explica para a gente o que você tem ouvido conversando com essa parte, digamos, do PIB produtivo, desse embarque dos empresários, do empresariado na tese de que está pela hora da morte, está sufocando mesmo a produção. A notícia é de que as empresas não é mais só que elas não estão conseguindo ampliar investimento, é que está bruto manter o padrão do que já foi contratado por conta das taxas, é isso? Sim, infelizmente é isso, Dani. Boa tarde a você, a todo mundo que está com a gente.
o Sérgio Valli. E, então, assim, a história toda que a gente tem atualmente é que a discussão econômica observada desde o início do governo, de fato, foi alterada, né? Você teve ali um começo de governo um pouco ruidoso com o presidente Lula numa situação de embate com o Banco Central. Aquilo gerou uma reação inicial negativa. No mundo financeiro, os empresários não entenderam direito o que era aquilo. Mas foi interessante porque, com o passar das semanas, o presidente Lula acabou conseguindo virar a pauta da discussão econômica. Não sei se com uma argumentação correta ou não, enfim, acho que não cabe julgar isso, mas hoje, março de 2023, muita gente discute isso, especialmente o setor produtivo, que a cada dia que passa parece sofrer mais com o impacto, as consequências do juro elevado. Nas últimas 2, 3 semanas, conversando com gente do setor produtivo, empresas, varejo, a sensação é que a água está subindo. E, infelizmente, algumas empresas começam a ter problemas de fluxo de caixa, porque muitas dessas empresas têm dívida atrelada ao juro, ao CDI, é uma dívida que oscila, não era um juro pré-fixado lá atrás. Isso, portanto, fez com que a despesa com essas dívidas passasse a aumentar nesse ciclo longo de elevação do juro. Só que no momento atual, com o juro a 13,75, ele está paradinho, essas empresas achavam que teriam mais receita, mais faturamento, porque a economia estaria crescendo num ritmo mais veloz. E não é isso que está acontecendo. Então você continua com uma despesa financeira muito elevada por causa do juro alto, ao mesmo tempo que o seu faturamento não chega, não está subindo no mesmo ritmo. E por isso a gente teve nas últimas semanas alguns casos, por exemplo, Tok-Stock, Marisa, que não conseguiram pagar os aluguéis, Centauro fechando lojas. A gente teve o caso da Azul, que felizmente conseguiu renegociar dívidas de curto prazo, mas que também estava numa situação que estava ali numa zona amarela, de luz amarela. Então, por causa desse contexto todo, Dani, dá para se dizer que hoje muita gente do setor produtivo apoia esta pauta. Agora, uma coisa é apoiar e reclamar, outra coisa, como o Valli mencionou, é ter condições para reduzir o juro, né? Você precisa ter um marco fiscal consistente, crível. Você precisa ter condições de estabilidade da inflação, uma trajetória administrada, ancorada da inflação. Sem isso, definitivamente não dá para reduzir o juro, infelizmente, só no gogó. Precisa ser um trabalho conjunto, coordenado de toda a equipe econômica do governo. Ô, Sérgio, você tá vendo na Cagal aí, ele tá com um pega-rapaz aqui, olha só. Vixe Maria, maravilhoso. Não, Naca, trazia uma mensagem, era um statement. Não era statement, não. Meninos, obrigada. Sérgio, obrigada, Naca. Já falamos.